Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Vou fazer agora a questão 56. A questão diz assim: uma partícula de carga elétrica positiva de 4 microcoulombs e massa de 1 vezes 10 a menos 10 quilos penetra numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme de 2 Tesla em direção perpendicular à linha reta, descrita pela trajetória da partícula. Considerando que a velocidade da partícula é de 5 vezes 10 a terceira metros por segundo, são feitas as seguintes afirmações em relação ao comportamento da partícula quando penetra no campo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: sempre que a gente tiver a seguinte situação, olha só o que o problema está falando. Ele disse que a carga da partícula é de 4 microcoulomb, ela tem uma massa de 1 vezes 10 a 10 quilogramas, ela vai entrar num local onde eu tenho um campo magnético de 2 Tesla em direção perpendicular à linha descrita pela trajetória. Então, se é perpendicular, o ângulo é de 90 graus, certo? E ele pediu para a gente considerar que a velocidade da partícula é de 5 vezes 10 a terceira metros por segundo, certo? Bom, a ideia que a gente tem é o seguinte: a partícula ela está entrando num campo magnético, tá? Então, se aqui for positivo, aqui negativo, as linhas de campo elas são nessa direção e sentido, tá? Sempre do positivo para o negativo. Aí, o que está acontecendo? Ele está jogando aqui uma carguinha positiva com massa de 1 vezes 10 a 10 quilos, certo? A menos 10 quilos, com uma velocidade de 5.000 metros por segundo. E aí, ele fez as seguintes perguntas. A primeira foi assim: a carga elétrica interage com o campo magnético de tal maneira que experimenta uma força de 0,04 newtons. Veja bem, quando a gente tem essa situação, a gente tem que lembrar da regra da mão esquerda, aonde o dedo do joinha é a força magnética, o indicador é o campo e V é a velocidade da carga. Então, se a gente for pegar e imaginar a regra da mão esquerda para cá, você vai ver que quando eu coloco o dedão para dentro, né, porque ela está subindo assim, olha só. Veja bem, a carguinha está subindo com uma determinada velocidade, o campo está para cá e a gente tem a força magnética aqui. Note que ele falou que a força magnética ela faz um ângulo de 90 graus. Então, ela é perpendicular às linhas de campo e ela vai ser perpendicular à velocidade da partícula. E para a gente calcular essa força magnética, a gente tem que lembrar que força magnética é carga, campo, velocidade, seno do ângulo, tá? Então, a força magnética ela pode ser dada por... A carga é 4 microcoulomb, então é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. O campo, ele falou que é de 2 Tesla. A velocidade é de 5 vezes 10 a terceira e o seno de 90 graus. A gente sabe que seno de 90 graus é 1, então a minha força magnética vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Vezes 10 a menos 6,
vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai ser 40 vezes 10 a menos 3, né? Porque menos 6 mais 3, menos 6. Então, isso aqui vai me dar 0,040 newtons. 0,040 newtons, a gente sabe, então, que a primeira está verdadeira. A segunda, ela fala assim, a carga elétrica não interage com o campo magnético, pois seu movimento é em direção perpendicular ao campo. Cara, ela interage. Por quê? Porque entre o campo magnético e a velocidade vai surgir um ângulo, né, de entrada da partícula aqui. E aí a gente sabe que a interação entre a velocidade e o campo magnético resulta numa força magnética. Então, essa aqui, a gente pode dizer que está errada. A número 2 está errada. Então, vou até botar um X aqui. A terceira fala assim, a força magnética que atua sobre a carga elétrica tem direção perpendicular ao campo magnético. A gente já tinha até colocado aqui, né? Porque o dedo do joinha ele sempre vai ser perpendicular à força magnética e à velocidade. Então, essa aqui está verdadeira. A força magnética que atua sobre a carga elétrica tem direção perpendicular à velocidade. A gente acabou de afirmar isso, né? Então, é verdadeiro. E com isso, a gente tem qual alternativa verdadeira? A1, A3 e A4. 1, 3 e 4 está na letra D a resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.